Tem Império Serrano. Império Serrano, gente? É Império Serrano. Deixa eu cortar de novo, que horrível. Vamos lá. Quer conversar sobre história, vida acadêmica, maternidade, educação, direito? Tudo junto e misturado, não necessariamente nessa ordem? Então acompanha a gente aqui no vídeo de hoje. Eu sou Raquel Lima, professora historiadora, e estou comandando aqui esse podcast junto com vocês. Você provavelmente já ouviu falar de Madureira, né? Aqui no Rio de Janeiro é um bairro muito conhecido. Ainda mais se você for suburbano, com certeza já fez compras no Mercadão de Madureira, já foi comprar coisa para festa, roupa, vestuário, qualquer coisa assim. Madureira também tem outros atrativos. Tem a Escola de Samba Império Serrano e também tem o Jongo da Serrinha. Além disso, o Baile Charme do Viaduto de Madureira é bem conhecido e atualmente o Parque Madureira também é um grande atrativo para as crianças. Mas de onde veio esse nome Madureira? De onde surgiu o nome da localidade? E aí eu falo mais uma vez para vocês que história, fundiária e mapa atual dos subúrbios cariocas tem tudo a ver. Porque Madureira vem de um nome de um antigo boiadeiro, arrendatário de terras na localidade chamado Lourenço Madureira. Eu costumo dizer que a história é um grande quebra-cabeças, que muitas vezes faltam algumas peças e a gente tem que desvendar, imaginar que desenho estava faltando ali naquela pecinha de acordo com a visão do total. Então, assim também é quando a gente olha um pouquinho para a formação do espaço fundiário da antiga área rural do Rio de Janeiro, que hoje em dia a gente conhece como subúrbios cariocas. No século XVI, a Sesmaria, que abrangia toda essa área da antiga freguesia de Irajá, ela foi concedida pela coroa portuguesa a um particular, Antônio de França. Então, lá no século XVI, toda a área de Madureira, muito mais que isso, toda a área da antiga freguesia de Irajá, ficou nas mãos de Antônio de França. Cabe abrir um parêntese. O que é freguesia? Muitas vezes vocês vão me ouvir falar isso aqui. As freguesias eram jurisdições administrativas que saíam, na verdade, do campo religioso. Então, freguesia remete a freguês que ia a determinada igreja local. Isso era em Portugal. Como a gente foi colonizado pelos portugueses, as instituições, as legislações portuguesas, tanto no nível jurídico quanto administrativo, vieram para cá, o termo freguesia e o tipo de administração também veio. Então, no Rio de Janeiro era separado em freguesias rurais e urbanas, como vocês já viram em vídeos anteriores, e a freguesia de Irajá era uma das maiores freguesias rurais do Rio de Janeiro até o século XVIII, que é quando ela começa a sofrer desmembramentos e vai dando origem a outras freguesias rurais. Então, Madureira estaria inserida nessa freguesia rural de Irajá, e no século XVI, pertencente a Antônio de França. Como eu estava dizendo dessas fragmentações, desse grande quebra-cabeça da história que falta peça, não se sabe muito bem ao certo como ficou a transmissão das propriedades ali do Antônio de França no século XVI até o século XVIII. Provavelmente, a Sesmaria do Antônio de França ela deve ter sido desmembrada e vendida em partes para outros proprietários. A gente volta a ter alguma notícia sobre Madureira no século XVIII, quando a localidade estaria entre a Fazenda do Campim, um engenho mesmo de açúcar, o engenho do Campim, e o engenho do Portela. Campim e Portela também são nomes muito atuais para a gente que anda ali naquele reduto ali de Madureira. Final do século XVIII, mais precisamente 1780, há indícios de que a Fazenda do Campinho foi vendida para Manuel Rodrigues Aragão, filho de José Rodrigues Aragão. Esses nomes, para muitos, não são familiares, mas para eu, que sou da história fundiária, é muito legal ver como os proprietários eles tinham terras em várias localidades diferentes do Rio de Janeiro. Essa família Rodrigues Aragão, ela tinha terras em Jacarepaguá também. O Engenho da Serra foi do José Aragão. No final dessa década de 1780, mais precisamente ali em 87, 88, a coroa ela tomou as terras do Aragão, ela confiscou com um indicativo de que ele praticava o judaísmo. E aí tem um ponto aqui, a gente abre um outro parêntese para explicar um pouco também sobre essa história do direito no Brasil e a história fundiária e formação dos subúrbios. Primeiro, a religião oficial da colônia, da coroa de Portugal, por isso da colônia, que era o Brasil nessa época, era o catolicismo. E constava no livro 5º das Ordenações Filipinas que era crime você ter culto de outras religiões. Então era muito comum no Brasil colonial a gente ouvir falar dos cristãos novos, que eram pessoas
que se convertiam ao catolicismo. O José Rodrigues Aragão, em 1788, talvez um pouco antes, havia sido denunciado para a coroa como sendo praticante do judaísmo, assim como o filho dele. Então ele começou a ser investigado. Agora o curioso é que a gente não tinha mais visitações do Tribunal do Santo Ofício, da Inquisição, no Brasil colônia nesse momento. E os jesuítas, que muitas vezes ficavam ali também administrando tanto essa questão religiosa e observando também essa questão da Inquisição no Brasil, eles haviam sido expulsos anos antes pelo Marquês de Pombal. Essa época também da história mundial e a história portuguesa, ela é marcada pelo iluminismo, pela ilustração, na verdade. Portugal faz uma reforma interna, onde as reformas do Marquês de Pombal são muito demarcadas, com ideias iluministas. E uma dessas ideias seria o Estado laico. Mas o Rodrigues Aragão ele foi denunciado como sendo judeu e tendo práticas judaicas. E assim a coroa confiscou os bens. Tem um outro detalhe também, que o José Rodrigues Aragão ele era casado com uma ex-escravizada sua. Ele tinha filhos com ela, batizou, reconheceu esses filhos na pia batismal, no assentamento de batismo, na freguesia lá de Jacarepaguá, onde ele tinha o engenho da serra, e logo depois ele se casou com a ex-escravizada. Ele deu a liberdade e se casou com ela. Então, muito provavelmente, essa sociedade colonial não via só com maus olhos a prática do pseudo-judaísmo que o Rodrigues Aragão praticava, mas também o seu relacionamento com uma ex-escravizada. E ele reconhecia isso, os filhos eram reconhecidos, ele tinha terras em outras localidades, costumava fazer grandes doações para a Igreja do Nossa Senhora da Pena, que fica ali na localidade da freguesia atual, né, em Jacarepaguá, também a Irmandade de Nossa Senhora do Loreto. Então, provavelmente, alguma coisa ali incomodou muito essa sociedade colonial. Mas por que eu fui de Madureira para Jacarepaguá? Primeiro porque são fronteiras, né? Todo mundo que mora ali em Jacarepaguá meio que passa por Madureira, também vai fazer compras ali por Madureira, indo por aquele lado. Segundo porque o Rodrigues Aragão comprou o engenho do Campinho no final do século XVIII, antes de ter todos os seus bens confiscados. E quando a coroa confiscou todos os seus bens, o engenho do Campinho também foi foi confiscado e depois levado a leilão público pela coroa portuguesa e assim loteado. Então a gente fica com mais uma lacuna, sem saber exatamente qual o tamanho desse engenho do Campinho, quando saiu das mãos do Aragão e foi para a mão de outros particulares. O que se sabe é que no início do século XIX, a gente tem um outro proprietário. Vendidas essas terras em leilão no século XIX, o capitão Francisco Inácio do Canto se tornou proprietário da fazenda do Campinho. E aí, logo depois ele morreu, quem administrou suas terras foi sua esposa. A viúva Rosa Maria dos Santos começou a administrar as terras do ex-marido, da família, e teria ela arrendado aí sim a um tal de Lourenço Madureira. Então a gente percebe que tem toda uma trajetória histórica do local até chegar ao famoso Lourenço Madureira. O Lourenço Madureira, ele não era dono das terras. Isso quebra um pouco a nossa ideia atual de que ter alguma coisa, ser dono de um patrimônio, é mais importante do que ser inquilino, por exemplo, do que alugar uma casa. A gente tem essa visão liberal muito naturalizada na nossa mente do que o ser dono é mais importante do que ser um arrendatário. No caso, o arrendamento era uma espécie de aluguel, é uma espécie de aluguel, né, por tempo determinado, normalmente de propriedades agrárias. E o Lourenço Madureira foi um arrendatário, conhecido também como um boiadeiro e um agricultor na localidade que provavelmente teve um papel muito importante no desenvolvimento daquele lugar ali. Então ele tinha terras arrendadas no engenho do Campinho que estavam fazendo fronteira direta no engenho do Portela. O Lourenço Madureira, ele provavelmente tem indícios aí na historiografia de que ele entrou em conflito com a Dona Rosa, que era a dona das terras. Entraram na justiça, no judiciário, por conta desses dois direitos de propriedade. A Rosa era proprietária mesmo, tinha um domínio direto, era dona, e o Lourenço era um arrendatário, portanto ele tinha o direito de uso de parte daquelas terras. O que nos interessa aqui é que ele ficou muito marcado na região. Tão marcado que no ano de 1854, quando se tem lá o decreto pedindo que todos os padres fizessem um registro geral das terras das freguesias, conhecido como Registro das Terras, Registro Geral de Terra, Paroquial de Terras, o Lourenço já tinha falecido e vários proprietários locais ali da região que vão fazer o seu registro falam que tinham terras na localidade conhecida como Madureira e que ele já era falecido. Então a pessoa do Lourenço Madureira ficou muito marcada na história da região, tanto
que os novos proprietários que vão ocupar ali a localidade, ao declararem, ao fazerem seus registros de terra, eles vão escrever que tem terras na localidade Madureira, e alguns vão dizer isso, que ele já tinha falecido. O que é interessante de ver é que Madureira, tanto naquela época, no final do século XIX, até hoje, é uma localidade que está no meio de uma encruzilhada, né? de fronteiras, de várias propriedades, de várias estradas, inclusive fronteiras entre freguesias, porque Madureira está muito ali perto do limite da freguesia, da antiga freguesia de Irajá e a freguesia de Inhaúma. Então, se a gente pensar assim, Cascadura, que é muito próximo de Madureira, Cascadura era um bairro que fazia parte da freguesia de Inhaúma. Inclusive, algumas propriedades elas ficavam metade em Irajá e metade em Inhaúma. Se a gente pensar na própria questão que Madureira estava entre a Fazenda do Campinho e o Engenho do Portela e várias outras estradas ali, como a gente pode mostrar no mapa aqui que eu vou deixar, é muito interessante ver como até hoje Madureira é um ponto de encontro, é um local com muita historicidade, muito antiga, que é um local ainda muito importante para toda a população suburbana e da cidade do Rio de Janeiro em geral. Então, se você gostou dessa história, se inscreve aqui no canal, continua acompanhando a gente, deixa aí a sua opinião nos comentários, fale o que você gostaria que a gente tratasse mais para frente, curta, compartilhe esse vídeo para amigos e suburbanos e pessoas que gostariam de conhecer Madureira ou que não sabiam dessa história fundiária sobre Madureira e continue nos acompanhando por aqui. Agradeço mais uma vez ao meu produtor Enéas Lima, que está sempre aqui junto, produzindo e editando esses vídeos. Vou agradecer ao meu marido e companheiro Carlos Batista, que fica lá com as crianças enquanto a gravação aqui está rolando. Agradeço também a Biblioteca Parque Estadual do Rio de Janeiro, onde a gente está fazendo essas gravações, e a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. E é isso, gente. Conhecimento liberta, faz renascer, nunca é tarde para aprender, e eu te espero aqui no próximo vídeo comigo. Tchau, tchau.